Esse aparelho aqui virou praticamente uma extensão do nosso corpo. É até difícil imaginar como seria uma vida agora sem o celular. Coisas que a gente precisava antes fazer pessoalmente, precisava fazer numa ligação ou ligar o computador para resolver, a gente consegue resolver em segundos e tá tudo na palma da nossa mão. Além do que a gente consegue resolver com o celular, a gente ainda consegue se informar de uma forma exagerada. E a verdade é que nosso cérebro não foi feito para processar tantas informações, tantas coisas sobre quem se separou, quem tá casando, quantos filhos tem, como tá criando os filhos, sobre os políticos, sobre a guerra, sobre qual país está fazendo isso ou aquilo, como tá o clima do outro lado do mundo, enfim. Sinceramente, os nossos avós, eles ficariam chocados com a quantidade de informação que a gente consegue ter até às 9 horas da manhã de qualquer dia normal. Mas o nosso cérebro ele já tá começando a reclamar, ele já tá falando que isso daqui não tá legal, tá todo mundo cansado, tá todo mundo tendo algumas crises de ansiedade, de crises do pânico, tá todo mundo com... Não todo mundo, não posso generalizar, mas com algumas fobias e cada vez vivendo mais dentro disso aqui. As pessoas hoje em dia quase não sabem mais socializar, porque o que elas sabem tá aqui. Ainda mais essa geração que veio... que tá vindo, na verdade, antes da minha. Hoje eu resolvi bater um papo com vocês sobre o meu uso do celular, como eu tenho tentado equilibrar para a minha vida pessoal, minha vida familiar, como isso impacta a minha criação de conteúdo, como eu tento deixar que isso daqui não me faça refém. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Samid e eu gostaria de começar falando que esse vídeo não é para você se isolar e apagar todas as suas redes sociais ou dizer que sou contra influencers ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu venho fazendo com frequência, que é como se fosse um detox das redes sociais. Na verdade, eu começo a perceber que eu tenho ficado muito tempo, pelo meu tempo de uso aqui do iPhone, às vezes bate 3 horas e meia, 4 horas e meia de tempo do celular. Eu falo, gente, como que eu não consegui fazer tantas coisas no meu dia e consegui ficar 4 horas e meia no celular? É como se as contas não batem. Às vezes a gente tem uma lista de tarefas, a gente quer fazer um monte de coisa e aí no final do dia você não fez nada, a cabeça tá cheia, a gente tá super estimulado e muito conectado, só que dessas 4 horas e meia, eu nem sei direito mais o que eu vi, o que eu fiz. Não dá pra puxar uma coisa líquida desse tempo de uso, sabe? Não dá pra dizer que essas 4 horas e meia, a metade foi um tempo produtivo. Na verdade, não foi. De vez em quando, eu preciso fazer essa pausa, preciso ver, falar, olha, eu estou mexendo mais do que eu deveria, preciso frear um pouco e eu consigo perceber isso em algumas coisas, algumas situações corriqueiras do meu dia, como por exemplo, quando eu estou usando muito o celular, eu fico mais impaciente com os meus filhos, porque o celular ele é tudo tão rápido, eu acabo querendo apressá-los, eu acabo querendo não dar tanta atenção, uma atenção devida, para ficar um pouco mais aqui, porque todo mundo sabe hoje em dia que a dopamina é extremamente viciante. Então, o que isso daqui me gera é aquela ansiedade assim de estar presente ali, de estar mostrando, registrando, vendo coisas que as pessoas estão fazendo o tempo todo, e aí eu perco um pouco aqui da vida real com os meus filhos. Quando eu percebo que tô ficando muito com isso daqui na mão, que tô perdendo um pouco da paciência com eles, é o momento que eu sempre percebo que eu tenho que apertar no freio e dar uma pausa, e eu falo isso constantemente porque é uma coisa que eu tenho que fazer realmente assim, frequente, porque eu sempre caio de volta. Essa é a realidade. Eu sempre fico um tempo controlando as minhas redes sociais, falo não vou mexer, vou tomar outros focos, outras atenções, vou viver aqui a minha vida e quando eu menos imagino isso daqui tá querendo me sugar novamente. Outra coisa que eu percebo que estou exagerando é quando eu começo a fazer comparações. No meio da maternidade, vou falar aqui pelo meu exemplo, que é o que eu vivo, parece até que a gente perdeu um pouco do feeling do que é ser mãe, porque se você entra no Instagram, tá todo mundo dizendo o que fazer, como fazer, e você meio que não sabe mais o que fazer com o seu próprio filho. Parece que só funciona as coisas com o filho dos outros, e a gente entra naquela coisa, novamente, de que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde, sabe? Tá tudo funcionando, tá todo mundo vivendo, menos o seu filho dá mais trabalho, é o seu filho que não dorme, é você que não tá fazendo direito. Então, quando eu começo com esse tipo de comparação, eu falo, opa, peraí, isso daqui não tá funcionando, eu tô exagerando, estou ouvindo mais as pessoas da internet do que a minha realidade tá me chamando a atenção. Esses são os principais pontos que me fazem perceber que é hora de parar um pouco e reduzir o meu tempo nas redes, porque realmente, senão, isso daqui acaba me consumindo.
E quando eu diminuo o meu tempo nas redes sociais, eu consigo perceber praticamente no mesmo dia. Se eu ficar, por exemplo, sem mexer no celular pela manhã ou mexer o menos possível, só para coisas pontuais realmente necessárias, eu consigo perceber como a vida começa a passar mais devagar, como as coisas começam a passar de forma mais lenta, porque nesse mundo aqui que a gente fica super estimulado a vídeos muito rápidos, a informações muito rápidas, tudo muito acelerado, áudio acelerado, muitos vídeos de informações excessivas, a gente acaba achando que a vida real é muito rápida, quando na verdade não é. As coisas vão se passando lentamente. Então eu consigo valorizar um pouco mais a calmaria da minha vida, vamos dizer assim. Com isso, eu consigo ter mais clareza nos meus pensamentos. Isso é uma coisa que eu sinto que a nossa geração, que é a geração que já cresceu com o acesso à internet, né, com o celular quase na mão, ela perdeu totalmente. A gente quase não consegue mais tomar decisões sozinhos, porque a gente não tem mais esse momento de ócio, esse momento de ficar quieto com os nossos pensamentos, de nos ouvirmos e falar assim, não, pera, qual decisão que eu preciso tomar para essa situação da minha vida? Quem eu devo ouvir? As pessoas que me amam, os meus amigos mais próximos, os meus pais, enfim. Não, às vezes a gente manda uma mensagem na caixinha de uma pessoa que não conhece a nossa realidade e a gente quer que a pessoa resolva um problema da nossa vida. Quando na verdade a caixinha são 3 linhas, né? Se você parar para pensar, não tem como a pessoa sanar o seu problema. Só que a gente não consegue mais ter clareza mental, porque as redes sociais, elas trouxeram uma assembleia de vozes, como eu falei na questão da maternidade, dizendo a todo momento o que nós temos que fazer. E aí isso nos deixa um pouco mais perdido. Então eu percebo isso claramente, tô falando tanto de clareza, eu percebo isso quase de forma imediata, que eu consigo contemplar a vida e os meus pensamentos de uma forma mais lenta e um pouco mais consciente, podemos dizer de uma forma um pouco mais intencional. E conforme eu vou ficando um pouco mais afastada, tentando ser mais presente aqui, eu percebo que a vida fora das redes sociais é muito mais legal do que os recortes que a gente posta e que a gente vê. A gente acaba perdendo um pouco disso também, porque quando a gente vê um momento feliz entre os nossos filhos, ou a gente tem um momento de comunhão, de alegria com os nossos amigos, ou até mesmo se tem um dia de sol maravilhoso, a gente quer pegar o celular e tirar uma foto para mostrar que o sol tá lindo, que tá maravilhoso. Então por que não ficarmos mais no momento real do que nesse momento online, né? De mostrar para as outras pessoas alguma coisa, ao invés de ver ali o seu filho dando uma risadinha, fazendo uma arte, alguma coisa, ou de curtir realmente um dia no meio da natureza, ao invés de ter que postar isso. Eu tô sentindo muito esse movimento de uma forma geral nas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok. Eu tenho uma relação muito boa com o YouTube, então não vou incluí-lo aqui nessas redes sociais que as pessoas estão evitando, mas eu tenho percebido que as pessoas estão realmente cansadas, porque no final do dia a tua cabeça tá cheia de coisas, de informações que você recebeu, você tá cansado, hiperestimulado e assim, você não consegue parar para ler 10 minutos antes de dormir, porque a tua cabeça tá acelerada e às vezes até quando a gente dorme, mesmo que você durma 8 horas por noite, você acorda cansado, porque a primeira coisa que você faz é olhar no celular de novo e isso é um vício, eu acho que para a maioria das pessoas, não vou generalizar, mas para muita gente é. Então, o que eu quero trazer para vocês, a reflexão desse vídeo, é que nós precisamos voltar a enxergar beleza na vida comum, só na vida acontecendo, sabe? Só nas pessoas indo para o seu trabalho, fazendo seus estudos, sua vida, sem comparações, cada um seguindo no seu ritmo, cada um seguindo na sua circunstância, de uma forma natural. A vida vai acontecendo dentro das 24 horas, dentro do nosso dia, acontecem momentos bons, momentos difíceis, dificuldades, obstáculos, são fases da nossa vida que vão se acontecendo e acontece na vida de todo mundo. Só que às vezes a gente vê a realidade recortada das redes sociais, recortada e editada, né? Porque é preparada para estar ali. E às vezes a gente acha que só com os outros que funciona, que vai dar certo, que tá tudo bem, quando na verdade a vida de todo mundo passa pelos mesmos perrengues. Mas a gente perde um pouco esse sentido de que a nossa vida também é bonita, também acontece coisas boas. E eu não tô dizendo com isso tudo, gente, para romantizar a vida. Na verdade, eu até gosto de romantizar a minha, mas não tô falando que todo mundo tenha que fazer isso. O que eu estou falando é que a vida
tem a sua alegria, sabe? Ela tem a sua contemplação, ela tem a sua beleza. E para que a gente consiga enxergar isso, é só estando aqui, presente, olhando para o que está acontecendo na sua vida. Se você ficar olhando para a sua vida através da tela, você não vai conseguir achar beleza. Não vai, sabe? Vai continuar no tédio, vai continuar na comparação, vai continuar sempre procurando alguma coisa para comprar, alguém para se comparar, alguém para falar mal, para você se vitimizar, enfim, entre tantas outras coisas. E uma coisa que eu queria só ressaltar é que tudo aqui na realidade, tudo que nos acontece na realidade nos custa alguma coisa. Trabalhar custa, sair de madrugada para trabalhar, né, custa. Acordar de madrugada com seu filho custa trabalho, custa cansaço, noites mal dormidas, cuidar de um filho adolescente, cuidar talvez de um familiar doente, idoso, enfim, tudo dá trabalho. Só que esse trabalho, ele não está exposto na internet. É o que eu falei, focar na vida real, porque tá todo mundo passando basicamente pela mesma coisa, mesmo que pareça que não. Pra mim é fato de que o celular pode causar um vício. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e falando sobre o uso do celular, ela falou, olha, isso daqui pra mim é pior que droga, parece droga. Eu falei, na verdade isso é pior do que uma droga, porque uma droga é ilícito, ilegal, dá trabalho pra comprar, você não tem fácil acesso, né? Não é qualquer lugar que você vai ter uma droga. Diferente disso aqui, que tá sempre na mão. A geração que veio antes de mim praticamente saiu da maternidade com o celular. Você vê crianças de 1 ano, 2 anos hoje em dia, uma criança com 7 anos já tem o seu próprio celular, né? Além do acesso que ela tinha antes com o celular dos pais. Mas eu queria trazer aqui para vocês algumas dicas práticas de como eu tento equilibrar esse meu tempo nas redes sociais. Eu gosto de criar conteúdo aqui, então não estou aqui, como eu falei, para demonizar as redes e falar que estou sumindo daqui, isso daqui não serve para nada. Eu gosto, tenho uma troca muito boa, eu acho que dá para usar isso daqui para muita coisa boa, para aprender, para se inspirar também, mas sempre aquela linha tênue entre a inspiração e a comparação, e é por isso que a gente precisa aprender a equilibrar o uso, né, para não exagerar, ficar refém disso daqui e preso nas redes sociais. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu percebo que estou exagerando no meu tempo nas redes sociais é colocar limite de uso nos aplicativos. Isso é uma função do próprio iPhone, não sei como é que funciona com o Android, mas com certeza existe aplicativo para isso, que eu coloco em torno de 40 minutos a 1 hora para o Instagram, às vezes 30 minutos para o TikTok, coloco tempo até mesmo para o WhatsApp para que eu não fique perdendo tempo nessas redes. Nesse momento que eu estou assim atenta, não quero mais, não vou deixar esse vício me vencer, eu não deixo o celular perto de mim quando eu estou lendo, quando eu estou fazendo alguma coisa, tento não deixar o celular em cima da mesa quando eu estou fazendo alguma refeição com a minha família, porque é quase natural da nossa parte. Apitou, a gente olha. É difícil não olhar, sabe? É muito difícil. Então, eu evito deixar perto nesses momentos. Outra coisa que eu faço é desativar a notificação dos aplicativos. Isso eu tenho desde que eu comprei o celular, então não tenho notificação de TikTok, Instagram, Facebook, nenhuma rede social, a não ser o WhatsApp, que continua com notificações, mas quando eu quero fazer algum momento, por exemplo, de leitura, eu deixo o celular no não perturbe, então assim, ninguém vai me mandar mensagem, não vai tocar nem nada, que é um momento que eu quero uma concentração maior. Então às vezes, se você conseguir focar 1 hora, 2 horas no trabalho, uma coisa que você tem que fazer assim, coloca o celular no não perturbe, virado de preferência, para que nem você fique vendo toda hora assim, se alguém mandou mensagem, se tem alguma notificação, alguma coisa. Então isso é bem válido. Tem uma outra dica que é ter alguns períodos, e pode incluir isso também um dia off de celular, né, de todas as redes sociais. Eu fiz isso na quaresma desse ano, eu fiquei todos os domingos sem Instagram, e foi ótimo, sem Instagram e sem TikTok, se não me engano. E foi ótimo. No primeiro dia é um pouco difícil porque o nosso dedo ele vai no automático. Aí outra dica que eu já vou dar aqui pra vocês. Quando você perceber que o seu dedo está indo no automático, né, que às vezes a gente pega o celular e você nem sabe o que você vai fazer, automaticamente ele abre a rede social. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. E aí o que eu faço? Eu mudo o ícone de lugar.
pro meu dedo não ir mais nesse automático como ele sempre vai. Geralmente, o meu Instagram sempre fica aqui embaixo, na barra de acesso. Então, quando eu percebo que tô assim, não, tô muito viciada, meu dedo está indo no automático, eu tiro o Instagram daqui, tiro até da tela inicial para me dar um pouquinho mais de trabalho pro meu cérebro para procurar essa rede. Então, você pode ter dias off, então, sendo um domingo ou um período, então, por exemplo, a partir das 9 horas da noite eu não mexo mais no celular e deixar o celular um pouco mais longe, substituir por alguma outra atividade. Essa era outra dica já. Substituir o vício no celular por bons hábitos. Então, seja uma leitura, algum hobby que você goste, assistir uma série que você queira, né, com seu marido, com sua família, assistir alguma coisa que seja na TV e não necessariamente no celular, sabe? Assistir uma aula, alguma coisa, algum curso que às vezes está entalhado aí, ó. Entalhado, eu acho que essa palavra não existe. Enfim, vocês entenderam. Algum curso que às vezes você tá aí deixando na gaveta, aproveita esse tempo que você também pode estar querendo aí fazer um tempo sem celular e já usa esse tempo à noite, por exemplo, ou pela manhã, ou pela tarde, o período que você quiser, mas um período para você ficar sem o celular. Isso você coloca ele até mesmo em outro cômodo que vai facilitar bastante. E por último, eu queria dizer que você não precisa se isolar do mundo e, como eu falei, apagar redes nem nada. A gente precisa, como uma geração que está vivendo constantemente com o celular, a gente precisa aprender a equilibrar a nossa atenção para o que de fato importa. Porque o celular está sempre na mão e a nossa vida aqui no real, ela está passando, ela está acontecendo. Os nossos filhos estão crescendo, a gente está passando dias e dias no trabalho, nas amizades, no nosso relacionamento e muitas vezes a gente não está valorizando nada da fase que a gente está vivendo porque isso daqui está o tempo todo na nossa mão. A gente está com mais atenção nisso daqui, com o que as outras pessoas estão fazendo do que realmente a vida real. Então eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Falei um pouco sobre como funciona o uso aqui pra mim. Eu tô nessa fase agora faz uns 15 dias que eu tô diminuindo drasticamente o meu consumo e o meu uso das redes sociais. Então, se eu tenho alguma coisa para postar no Instagram, eu entro, posto e saio. Vejo um ou outro story que eu quero acompanhar alguma coisa, como eu falei, não é para sumir, se isolar. É simplesmente para tentar equilibrar e não deixar que isso consuma o seu dia. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui para mim nos comentários. Quero muito saber como vocês lidam, como administram, né, conciliam tudo isso das redes sociais com a nossa vida real. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!